Capítulo 173, Retorno. O que você quer dizer? Tiris perguntou. Já sabemos como as abominações geralmente nascem. Um desperto fica muito ganancioso, impaciente ou ambos, e acaba perdendo seu corpo. Depois disso, ou eles encontram uma maneira de estabilizar sua forma de energia ou a morte se segue. Neste caso, porém, alguém propositalmente despertou humanos, bestas e monstros contra sua vontade e, em seguida, tentou um experimento tão brilhante quanto torcido. Abominações recém-nascidas são feitas inteiramente de energia, com pouco ou nenhum senso de si mesmo. Ao fundi-los juntos, nosso culpado encontrou uma maneira de estabilizar suas formas etéreas e ao mesmo tempo tornando mais fácil para eles possuírem um corpo. Uma vez que são seres quase sem sentido, eles não oferecem resistência ao processo de fusão. Energia é energia, afinal, eles percebem como alimentação até que seja tarde demais. Além disso, sendo híbridos de várias espécies, eles podem habitar quase qualquer corpo. No papel é uma ótima ideia, mas uma vez que eles começam a recuperar suas mentes, as personalidades conflitantes são incapazes de coexistir. Como testemunhamos, sua luta constante pelo controle se transforma em loucura. Você tem certeza sobre isso? Tiris estava pensando sobre as implicações de sua descoberta. A situação já estava ruim, mas se Legain estava certo, era só o começo. Muito. Ele acenou com a cabeça. Uma vez que estabeleci a conexão, fui agredido por pelo menos 100 mentes diferentes, cada uma delas marcada pela dor do cativeiro e por ser forçadamente transformada em abominações. Pena que antes que eu pudesse resolver suas memórias e fazer algumas perguntas, eles me reconheceram como uma mente estrangeira e se amontoaram em mim de uma só vez pela primeira vez. Eu acho que você está errado, velho amigo. Tiris começou a andar em círculos, tentando aliviar seu nervosismo. Quando tudo começava, eu encontrava abominações únicas, indistinguíveis pelas normais, exceto por sua taxa de desova normal. Agora enfrentamos um pequeno grupo que não só evoluiu, mas apesar de sua loucura, coordenou seus ataques, tanto no plano físico quanto no psíquico. O que isso lhe diz? Que nosso oponente passou muito tempo aperfeiçoando seu método, e agora ele está tentando intensificar ainda mais seu jogo. Não, você está subestimando quem quer que seja. Sim, eles estavam loucos, mas ainda capazes de trabalhar juntos. Além disso, você me disse que uma vez que eles te reconheceram, eles pararam de lutar e te atacaram como um. Isso significa que seu criador já tem um grau de controle sobre eles. Ele os deixou para trás para escapar de nós, até mesmo prevendo que teríamos tentado sondar suas mentes, deixando uma armadilha para trás. Quão mal você estaria ferido sem a minha ajuda? Legain interiormente amaldiçoado por sua estupidez. Ou o ataque mental tinha sido mais forte do que ele suspeitava, ou ele estava realmente se tornando um velho tolo. Fisicamente, não muito. Mesmo dando-lhes horas, seus ataques ainda eram muito fracos. O ataque psíquico combinado, porém, me pegou de surpresa. Eu precisaria de semanas, se não meses para curar as cicatrizes telepáticas. Exatamente. Nosso inimigo está ficando mais ousado a cada sucesso. É apenas uma questão de tempo até que o Império Gorgon comece a ser alvo também. Eu gostaria que você estivesse certo, mas já estamos além desse ponto. Nos últimos meses, algumas abominações causaram estragos em várias cidades fronteiriças. No começo eu estava feliz com isso. Milea nunca lutou com um, então achei que seria bom ter alguma prática. Mas quando ela me relatou quantos monstros ela encontrou, não pude deixar de me preocupar. Havia mais do que normalmente desova em um ano. Por que acha que aceitei vir aqui? Era óbvio que seu problema tinha se tornado nosso problema. Ouvindo essas palavras, Tiris não podia deixar de se preocupar. Isso explica muito. Ele conduziu o primeiro passo de seu plano no meu país, o segundo no seu, provavelmente esperando que eu não notasse, e então escalou as coisas aqui novamente. Precisamos avisar Salark. Seu território é o maior, e tem tantas áreas desabitadas que você poderia esconder exércitos inteiros. Ela pode ser o próximo alvo.
Estamos falando da mesma sala Ark. O prenúncio do caos. O sol escaldante. A morte vermelha. Ao contrário de nós, ela nunca se manteve discreta. Seria uma loucura mexer com ela. Se eu estiver certo, aquele por trás dessa loucura sabe sobre nós guardiões e está testando nossos limites. Entrar na lista negra de 3 guardiões em vez de 2 não é grande coisa. O que quer dizer que você os perdeu. O capitão Locrias do corpo da rainha não podia acreditar em seus ouvidos. Toman era um membro mais hábil da unidade no segmento de seu alvo, mas ela tinha perdido o rastro de Lito muitas vezes durante sua última visita. Ele se movia tão rápido e errático que era impossível para ela continuar a segui-lo e não ser descoberto. Desta vez, porém, as coisas estavam ainda piores. Lit e seu amigo estranho se conheceram do lado de fora da casa da caçadora e depois desapareceram como fantasmas. Sinto muito, capitão, mas eu tive que manter distância e não pude usar nenhum feitiço de ar para manter meu disfarce. Eu não sei como ele faz isso, mas no passado aquele bárbaro foi capaz de me perceber cada vez que eu me aproximei demais ou usei magia do ar. Ele então, de repente, aparece pelas minhas costas e me pergunta por que eu estava seguindo ele, forçando-me a escapar, mas nunca tentando me perseguir. De repente tornou-se incapaz de fazer meu trabalho. Cara, com que cara posso relatar isso à rainha? Foi bom não saber nada sobre esse Riemann, desde que ele fosse apenas o amante da caçadora e mantivesse um perfil discreto. Depois do que aconteceu hoje, no entanto, ele agora é uma de nossas prioridades de fato. Alguém que possa colocar as mãos naquele sociopata e recuperá-lo inteiro pode ser uma vantagem útil, disse Pecos, o segundo no comando. É por isso que odeio aldeias remansas, o capitão disse balançando a cabeça em frustração. É impossível realizar uma verificação de antecedentes decente sobre os recém-chegados. Ninguém o conhece e ninguém se importa com seu passado. De acordo com o relatório de Toman, ele é um grande especialista, até mesmo capaz de usar passo de dobras para movimentos instantâneos. Precisamos descobrir quem ele é e trazê-lo para o nosso lado. O fato de que ele pode manter os impulsos assassinos de Lit sob controle é apenas a cereja do bolo. Na verdade, Riemann era incapaz de usar magia dimensional, ele era tão rápido. Sinto muito, Capitão Vícaros, a ligação com a Associação Mago tinha uma expressão envergonhada que não era boa. Ninguém que corresponda ao nome ou descrição de Riemann tenha frequentado uma academia, nem está registrado em qualquer guilda sediada no Reino Grifon. O cara é um fantasma, ó, vamos lá. Só porque ele saiu da floresta com seu terno de aniversário há um mês, é impossível para ele não ter passado. Os homens não brotam como cogumelos. Para desânimo do capitão Locrias, foi exatamente o que aconteceu. Lit passou os 2 dias seguintes com compensar o tempo perdido de qualidade com sua família. Muito tempo se passou desde seu último tratamento, então ele foi forçado a expulsar as impurezas recém-acumuladas em seus corpos que os estavam fazendo envelhecer mais rápido devido à fadiga diária, deteriorando sua saúde. Parece que, ao contrário dos despertados, que progressivamente se livram das impurezas com as quais nascem, humanos normais continuam produzindo novas. Deve ser a razão pela qual minha aparência está melhorando com o tempo. Lit ponderou. Ou não. Solos riu. Esse é um fenômeno muito natural chamado crescer. Claro, ter uma pele lisa e cabelo sedoso ajuda, mas seu principal problema sempre foi o olhar de caça. Foi um daqueles argumentos em que eles tiveram que concordar em discordar. As habilidades mágicas de Riemann cresceram aos trancos e barrancos sob a supervisão de Lit. Ele não fazia ideia de como a verdadeira magia funcionava. Em sua forma a magia do ar e do fogo eram naturais para ele como respirar, transformando seus pensamentos em realidade. Os outros elementos, no entanto, eram outra história. Ele não tinha habilidade ou experiência com eles, então Lit lhe ensinou a primeira magia, dando as bases para melhorar seu talento. Lit também lhe ensinou sobre revigoração e acumulação, algo que Scarlet tinha esquecido de fazer. Provavelmente ela queria que eu aprendesse tudo sozinho, Riemann ponderou. Na natureza, o poder sem sabedoria é a maior loucura.
Sinto muito, eu não posso dar-lhe nada em troca. Riemann tentou ensinar Lita a mudar de forma, mas sem sucesso. Lita entendia a teoria por trás disso, mas sempre que ele tentava fazê-lo, nada acontecia. Não havia dor, nenhuma sensação de cócegas correndo pelo corpo. Ele apenas circulava sua mana inutilmente. Isso não importa. Se o que ocorreu no acampamento acontecer de novo, pelo menos eu deveria ser capaz de controlar o processo de transformação. Além disso, graças a você, agora eu sei ensinar-te esta verdadeira magia. Se a necessidade surgir, tenha cuidado, flagelo. Um grande poder pode ser uma maldição para uma alma tão gentil. TSK. Lita zombou. Por mais que eu ame minha irmã, ela precisa crescer. Gentil ou não, não se pode permanecer um filhote a vida toda. Há um momento em que é preciso aprender a usar suas presas para trazer a dor. Eu não poderia ter dito melhor. Riemann riu. Antes de voltar para a academia, Lita forjou-lhe um anel dimensional para evitar ser forçado a ver Riemann se despir toda vez que ele tomava sua forma Skrull. Mais tarde naquela semana, Gurdjieff foi encontrado morto em sua cama, e Nana o certificou de ter morrido de uma causa natural. Uma enorme explosão de magia negra naturalmente faz com que o coração pare, por isso é uma causa natural. Ela acrescentou internamente ter reconhecido os efeitos de seu amado feitiço Aikido Rua. Mas isso é outra história. De volta ao Grifão Branco, Lita ficou surpreso ao descobrir que todos os seus professores estavam dispostos a ensiná-lo em particular até que as academias oficialmente começaram a operar novamente. Claro, havia uma nota azeda. Ao contrário de seus colegas, o professor Rude não gostou de sua nova tarefa. Por decreto real, ele teve que ensinar magia dimensional a Lita, dando-lhe dicas e explicações, violando tudo em que Rude acreditava. Ignorar um decreto real foi um ato de traição e Rude valorizou suas posses e cabeça mais do que ele odiava plebeus. Você já sabe os passos iniciais. Rude rosnou cada palavra como se alguém estivesse tirando-as da boca com um grampo. Primeiro vem materializando um núcleo feito de magia da terra, amplificado pelo ar e estabilizado pela água. O truque aqui é o equilíbrio. Lita assinou com a cabeça, enquanto Rude executou um curto feitiço que conjurou uma pequena bola de luz. Então vem a criação de um ponto de entrada e saída. Para estabilizá-los, a magia da água deve fluir de um para outro, como se fossem duas extremidades do mesmo membro. A chave é a finesse. A bola de luz se dissipou. Rude realizou outro feitiço que criou duas pequenas esferas negras. Terceiro, você precisa esticá-los e ampliá-los dando-lhes a mesma quantidade de mana ao mesmo tempo. A chave é o tempo. Lita balançou a cabeça novamente. Este foi o passo em que ele estava preso. Por último, você deve conectá-los. Para isso, você precisa dos dois núcleos para se tornar um novamente. Suas energias devem fluir uma em direção à outra e encontrar exatamente no meio do caminho. A chave aqui é a paciência. É isso? Lita ficou espantado. Você teve feitiços educacionais todo esse tempo e ainda assim você nos fez desnecessariamente bater nossas cabeças? Por que você não nos ensinou aqueles em primeiro lugar? Por que todos podem aprender magia dimensional dessa maneira? Rude mentiu através de seus dentes. Ele havia ensinado esses feitiços no passado, por um preço, e a taxa de sucesso de seus alunos nunca tinha mudado. A magia dimensional é muito poderosa para qualquer um lidar. Poder sem sabedoria é a maior loucura. Lita teria repreendido, mas o professor Rude tinha citado Riemann, sem saber, então Lita concordou. Se não fosse pelas ordens de um certo alguém, eu nunca teria desperdiçado o meu tempo assim. Então, em vez de bater suas gengivas, começar a trabalhar. Lita interiormente zombou. Ele mal podia esperar para se livrar daquele velho. Professor Rude sentou-se em sua cadeira, esperando o pequeno Lita implorar por dicas. Rude sabia que seria forçado a ajudá-lo, mas isso não significa que ele facilitaria para Lita. Os minutos passaram e Lita continuou praticando incansavelmente. Rude estava prestes a se levantar para esticar as pernas um pouco, quando um portão de dobra perfeito abriu na frente de seus olhos incrédulos.
Graças a toda a prática de controlar o fluxo de magia sob os efeitos do pequeno mundo, a sensibilidade mágica de Lilith melhorou tremendamente, assim como seu controle sobre os melhores movimentos da mana. Nada mal para um plebeu. Professor, certo? Capítulo 174, segundo exame 1. Alguns dias depois, quando a Academia Grifom Branco retomou suas atividades normais, Lilith ainda estava praticando como converter passos de dobra em magia verdadeira, enquanto também tentava aprender troca instantânea. Era para ser o marco final da aula do professor Rude. Lilith estava ansioso para cortar seus laços com ele. Depois que Lilith aprendeu passos de dobra, o velho professor tornou-se ainda mais rabugento e hostil, fazendo-se arrepender de sua atitude atrevida. Naquela época eu deveria ter ficado de boca fechada. Entre minha excitação e as provocações de Rude, deixei o orgulho tirar o melhor de mim. Eu sou tão burro às vezes. Ninguém é perfeito. Viva e aprenda, Solos o consolou. Apesar de suas hostilidades renovadas, Lilith nunca perdeu uma lição, apertando o máximo de conhecimento que pôde do professor antes que as coisas voltassem ao normal. A magia dimensional foi o assunto mais difícil para Lilith, afinal. Como tanto Manoar quanto Marta ainda estavam fora, isso lhe deixou muito tempo para praticar a forja com o professor Van Emery, permitindo que ele se adiantasse e aprendesse com ela como forjar amuletos de comunicação. Depois de conhecer Kala e testemunhar o crescimento de Riemann, Lilith decidiu que era melhor manter contato com seus aliados não humanos. O problema era que os amuletos eram muito caros de comprar, fazendo perceber o tamanho de um presente que os dois que ele tinha recebido da Marquesa eram. Forjar os amuletos era uma tarefa complexa. A pedra preciosa azul, o item-chave necessário para fazê-la funcionar, era uma pedra de mana incomum e, além disso, vários encantamentos eram necessários. Transmitindo imagens e sons, recebendo-os, a capacidade de digitalizar itens e documentos, memorizando a assinatura de outro amuleto de comunicação. Cada função exigia um feitiço próprio. Van Emery aceitou mostrar-lhe as plantas apenas para fazer Lilith perceber seus limites. Ela sempre se surpreendeu com seu conhecimento teórico, que na verdade dependia inteiramente de Soluspedia, mas agora que ela só tinha ela para ensinar, ele percebeu que suas habilidades práticas estavam faltando. Ele sabia o suficiente para compensar, mas a longo prazo, pode se tornar uma falha fatal. Por isso Van Emery permitiu que ele mordesse mais do que podia mastigar. Depois de perceber que a tarefa estava além de suas habilidades atuais, Lilith desistiu da ideia e se concentrou no básico. Os professores com quem ele trabalhou durante esse tempo se tornaram apaixonados por sua natureza trabalhadora. Especialmente porque Lilith nunca mostraria presunção pelos privilégios que foram forçados a conceder a ele, apenas respeito e gratidão. Ele passou suas noites usando a acumulação para refinar ainda mais seu núcleo e procurando uma maneira de abrir as caixas em sua dimensão bolso, perdendo algumas no processo. Voltar ao básico não só permitiu que ele se tornasse um mestre de forja melhor, mas também para entender melhor como decifrar esse mistério. Quando seus amigos finalmente voltaram, ele tinha feito muito progresso em todos os seus esforços, mas nenhum avanço. Uriel era o único cheio de confiança, parecendo $1 milhão. As meninas, em vez disso, pareciam desanimadas, como se tivessem sido forçadas a engolir muitas pílulas amargas demais. Ei, eu pensei que ser escuro e sombrio era minha coisa, Lilith disse, que tentando aliviar o clima, mas sem sucesso. Se você conhecesse minha mãe, você entenderia. Estes últimos dias foram um pesadelo, especialmente para elas. Glória suspirou, enquanto apontava para as outras duas garotas. E quanto a mim, eu deveria estar feliz por estar de volta aqui. Houve mais de um momento em que pensei seriamente que nunca mais usaria calças. Além disso, eu nunca esperei ir embora com 2 amigos e voltar com 2 irmãs. Lilith franziu as sobrancelhas. Esta não era a Glória que ele conhecia e respeitava, confiante e forte. Não era do feitio dela falar em enigmas, suas palavras não faziam sentido. Uriel já sabia de tudo, mas fingiu que a ignorância parecia mais natural no caso de uma das meninas precisar de apoio emocional de um par de braços fortes.
Vendo sua confusão, Fria explicou a eles tudo o que tinha acontecido. Desde a queda da Casa Solivar até sua adoção pelo Duque Ernas. Eu não tive escolha a pedido das meninas, elas se reuniram no quarto de Lith para falar em particular. Uma coisa era ser a filha rebelde de uma família nobre e orgulhosa. Eu poderia ter explorado a necessidade terrível da minha mãe de um mago na família para esperar meu tempo antes de me tornar independente. Ser sobrevivente solitário em uma linha de traidores é outro. Apenas repetir sua história foi demais para seus nervos abalados. Então, depois de alguns soluços, Fria começou a chorar. Eu não tinha mais nada. Minha casa se foi, meus irmãos e parentes estão todos mortos. Eu os odiava, mas eles ainda eram minha família. Como minha mãe poderia abandonar todos nós, deixando-nos pagar por seus crimes? Tendo dito essas palavras inúmeras vezes na casa de Plória, Fria não sentiu vontade de sobrecarregar suas irmãs com sua fraqueza novamente. Então ela instintivamente procurou conforto em outro amigo, jogando-se no peito de Lith. Pelo menos ela tinha certeza que suas mãos não escorregariam acidentalmente. Uriel ficou decepcionado com a oportunidade perdida, mas sua cara de pôquer permaneceu impecável. Minha mãe é realmente um monstro. Ver o sofrimento de sua amiga fez Plória voltar para seu antigo eu, fervendo de raiva. Assim que ela terminou com os Solivas, ela correu de volta para casa no momento em que soube das identidades dos meus convidados. Ela até lhes deu um ultimato. Eles só tinham até a reabertura da academia para aceitar. Entrar na família Lee ficou espantado com a crueldade de Girne Ernas. Explorar o sofrimento de duas jovens era algo que até ele hesitaria em fazer. Talvez. Instintivamente, ele abraçou Fria bem apertado, sentado em sua cama e balançando-a em seus braços, como ele costumava fazer com Tista de volta quando ela estava com muita dor para dormir. Uma mão gentilmente acariciando seu cabelo enquanto sustentava as costas com a outra. Depois de um pouco, ela parecia se acalmar, o choro reduzido a uma fungada ocasional. Talvez ele não seja feito de pedra, afinal Uriel pensou. E você? Lee perguntou aquilo a um tom preocupado. Ainda estou impressionada com a rapidez com que tudo aconteceu. Ela olhou para Fria com mais do que um tom de inveja. Eu estava atordoado de como a casa de Plória era maravilhosa. Eu sempre quis uma família e depois que Fria aceitou, a ideia de se tornar irmã, ter um lugar que eu pertenço, era boa demais para recusar. Depois que eu aceitei também, porém, o sonho se tornou um pesadelo. Passei mais tempo experimentando roupas e aprendendo a etiqueta de uma dama do que praticando magia. Para piorar as coisas, a duquesa Ernas continuou falando sobre casamento e que noiva adorável eu seria. Aquilo corou até os ouvidos, olhando para Lita em busca de uma reação dele. Não deixe que essa mulher enganá-la com palavras doces e vestidos bonitos. Ele parecia muito irritado. Adoção ou não, ela não é sua dona. Um nome de casa é como sangue, é tão grosso quanto você permite que seja. Se a família Ernas é uma prisão em vez de um lar, você não tem razão para sacrificar sua felicidade por eles. Sem ofensa, Plória nenhuma. É a mesma coisa que eu disse a elas. Plória assinou com a cabeça, sentindo como suas palavras foram dirigidas a ela também. Lid sabia o quão difícil era a relação que tinha com a mãe. Por causa dessas palavras, Kila se sentia feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque ele parecia se importar com ela, triste porque suas palavras mais uma vez soavam como aquelas que um irmão preocupado falaria. A distância entre eles nunca foi tão grande. Enquanto isso, Fria havia se recuperado completamente, feliz por seu rosto ainda estar escondido, já que ela estava corando descontroladamente, enquanto seu coração estava acelerado. Ela nunca gostou de Lita antes. Ele era muito frio, muito sério, e o mais importante, ela sabia o que Kila sentia por ele. No entanto, seus braços projetaram força e confiança, enquanto seu toque exalava um cuidado paterno sincero como ela não sentia desde que seu pai morreu. Inicialmente ela tinha pensado em permanecer lá até que ela se acalmar, mas as coisas só estavam piorando. Quanto mais o tempo passava, mais consciente ela era de seu calor e bom cheiro.
Então ela se desprendeu dele gentilmente, mas firmemente e correu para o banheiro, dizendo que precisava lavar o rosto. Como foi a zona de quarentena? Uriel perguntou enquanto Lit removeu lágrimas e ranho de seu uniforme com um feitiço de escuridão. Classificados. Ele respondeu como uma voz severa e um rosto de pedra que ele deixou desmoronar depois de um instante. Fora do registro. Era disso que os pesadelos são feitos. Acredite, você não quer saber. Tanta morte e miséria em um único lugar que está além da imaginação, e é melhor que continue assim. Lit suspirou, emprestando as palavras de Solos. Que vergonha! Solos o repreendeu. Usando minhas palavras para fingir sentimentos que você não tem. Eu te perdoo só porque você tem sido ótimo com Fria. A situação dela é a pior entre todos. Ela precisa de toda a ajuda que ela pode obter. Eu fiz. Quero dizer, obrigado. Agora ela está ainda pior do que Quilla, já que ela pode deixar a família Ernas sempre que quiser como uma mulher livre, enquanto aos olhos da sociedade fria seria apenas uma traidora. Sem eles o grupo passou o resto do dia se atualizando, retomando sua rotina habitual a partir do dia seguinte. Entre as dicas que Lit extorquiu do talento de Rude Quilla, todos eles conseguiram abrir portais, chegando perto até mesmo de completar o feitiço troca instantânea. Todos estavam nervosos, sabendo que o segundo exame estava na esquina. Como Lit previu, Fria tornou-se um alvo para todos esses tipos de assédio que nenhuma cédula poderia parar. Nem mesmo o nome dos Ernas poderia protegê-la do rancor e do desprezo que veio de ela ser marcada como uma nobre caída e uma traidora. O único lado bom em toda essa situação é que estou me esforçando tanto nos meus estudos para aliviar meu estresse, que não só minhas notas estão melhorando, mas também estou na camada superior da minha especialização de Cavaleiro Mágico, Fria disse com orgulho. Sim, parece que muitas pessoas têm relaxado seus estudos enquanto estávamos trabalhando nossos traseiros fora. Gloria apontou. A pausa de 3 semanas fez com que muitos alunos relaxassem e perdessem o ritmo. Sem mencionar que entre a iminente guerra civil preocupando os nobres e o assédio que a maioria dos plebeus experimentou, foi fácil ficar para trás. Com o ambiente competitivo da academia, compensar o tempo perdido era quase impossível. Quando chegou o dia do segundo exame, pegou todo mundo de surpresa mais uma vez. Como muitos de vocês reclamaram do último teste, decidi usar testes escritos novamente. O diretor Linjus disse ao corpo estudantil montado no salão principal. Muitas das velhas famílias nobres sorriam em desafio, sentindo-se vitoriosas sobre o agora domado diretor. Mas isso vai trazer suas notas apenas para o nível B. Se você está bem com isso, levante a mão. Linjus continuou, desfrutando de sua coragem, transformando-se em estupor. Para quem quer um rank acima de B, preparei um teste especial, modificado de acordo com sua entrada. Desta vez você pode compor suas equipes como quiser, até 4 membros. Cada equipe terá um supervisor, um aluno a partir do 5º ano. Será responsabilidade deles garantir que o jogo sujo não esteja envolvido e que você saia vivo. Por sua solicitação, não haverá mais monitoramento ou ajuda dos professores. Quem quiser participar do teste deve primeiro preencher um formulário de liberação de responsabilidade. A academia não será responsabilizada se alguma coisa acontecer com você. Os alunos saltaram de seus assentos, correndo em direção àqueles que eles acreditavam ser sua melhor aposta para passar no exame, enquanto outros preferiram desistir e fazer a prova escrita em vez disso. Lita estava discutindo com seu grupo como sair dessa confusão, já que apenas 4 em cada 5 deles poderiam formar um grupo, quando Linjus se juntou a eles. Não se preocupe, meus alunos. A natureza deste teste é tal que algumas pessoas, como Lit, não podem fazer parte de nenhum grupo antes que pudessem expressar sua surpresa e indignação. Linjus levantou a mão, forçando-os a calar a boca com magia do ar. Ele ainda pode obter um posto acima de A. Você vai entender quando o teste começar. Continua no próximo vídeo.